Fala, meus amigos e minhas amigas. Sexta-feira de fogo, dia 5 de setembro de 2025. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou uma verdadeira banana para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e mostra à sociedade brasileira quem de fato está preocupado com o bem-estar do povo. Lula, como vocês sabem, esteve em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, ele anunciou o programa Gás para Todos, ou Gás para o Povo. 15 milhões de famílias serão beneficiadas. No evento, repercutiu muito uma fala do senador Rodrigo Pacheco, que pode ser o candidato de Lula ao governo do Estado. Nós estamos nesse momento e dependemos muito da força do povo do aglomerado, do povo de Belo Horizonte, do povo de Minas Gerais. Nós estamos nesse momento numa luta para defender a soberania do nosso país contra país estrangeiro que quer interferir no nosso país e dizer como é que a gente governa. E essa força vem do presidente Lula, vem daqueles que estão comprometidos com a política, mas vem sobretudo do que é a base. O povo, as pessoas, os homens e as mulheres que com consciência de verdadeiro patriotismo, de verdadeiro amor do Brasil, vai dizer com todas as letras que o Brasil é dos brasileiros. E que pouco importa se estão caçando vistos americanos de autoridades. O que importa é nós termos a nossa cidadania brasileira preservada, defendendo o nosso país. E um terceiro e último ponto que eu gostaria de destacar, num momento muito importante da vida nacional. Nada é mais importante e mais capaz de nos unir, todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas divergências, do que a defesa da democracia do nosso país. A democracia que foi atacada, a democracia que foi vilipendiada, tentaram dar um golpe neste país e o povo brasileiro disse não, elegendo Lula e afirmando e reafirmando que a nossa democracia é um valor sagrado para todos nós. Esse aceno do Pacheco ao Lula vem após as pesquisas divulgadas pelo Atlas e também pesquisas internas que apontam o presidente em primeiro lugar em Minas Gerais. E o Pacheco também, mesmo empatado tecnicamente, está numericamente à frente de outros candidatos na disputa para o governo de Minas. Tanto o Lula é beneficiado quanto o Pacheco. Por quê? Porque projetos importantes devem ser votados na Câmara e no Senado, e o Pacheco tem uma certa influência e pode ajudar o Lula. Isenção para pessoas que ganham até R$5 mil, flexibilização do imposto de renda para pessoas que ganham até R$7 mil. Essa própria questão do gás do povo precisa ser referendada pelo Congresso. O zerar da conta de energia para pessoas que consomem até 80 quilowatts e também a diminuição para quem consome 120 quilowatts. Nesse programa todo, serão beneficiados aí 100 milhões de brasileiros. Então Pacheco pode acelerar os meandros no Congresso Nacional, que é um Congresso, lamentavelmente, inimigo da população. Então é bastante importante esse tipo de comportamento e de aceno. Falei no Tarcísio, no início do vídeo, que o Lula manda uma banana para ele, porque o Lula está mostrando que é preocupado com o povo e ele está no Congresso fazendo lobby para enganar o Bolsonaro e se apropriar do eleitorado da extrema-direita. Eu vou mostrar 30 segundos de uma fala da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, quando foi indagada sobre o comportamento do Tarcísio nesses últimos dias. Eu acho o papel dele lamentável. O governador de São Paulo se prestar esse serviço. Primeiro ele diz que se for candidato a presidente, o primeiro ato dele vai ser indulto para Bolsonaro. Esse é o programa de governo do Tarcísio? Que coisa lamentável. Um homem que veste o boné do Trump, um homem que defende o tarifaço, que diz que nós temos que dar um presente para o presidente dos Estados Unidos e vem para cima do Congresso articular uma anistia porque tem interesse nos votos e no apoio do Bolsonaro. Realmente é uma pessoa muito fraca, que não vejo com condições de ser presidente do país. Agora, a outra coisa é se ele tem força. Ele está tentando articular. Mas eu não acredito, Balsa. Sinceramente, mesmo com toda essa ofensiva, eu não acredito. A opinião pública não está favorável a isso. Isso não é a pauta do país. Veja, os governadores deviam vir aqui articular para aprovar projetos como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, a MP 1303, que taxa os bancos, bets, os bilionários, a MP que deu a isenção da conta de luz para quem consome até 80 quilowatts, agora tem a MP do gás. É isso que interessa ao povo, não a anistia do Bolsonaro. Aproveitando a esteira da fala da Gleisi, não sei se vocês sabem, interessante, ela ressaltou aí a MP, até anotei aqui, 1303, que é justamente para taxar bancos, bets e bilionários. Vocês viram, por exemplo, o Zema ir para o Congresso para pedir que os deputados votem favoravelmente? Vocês viram o Caiado fazer isso? Vocês viram o Ratinho Júnior fazer isso? Vocês viram Tarcísio fazer isso?
Vocês viram, por exemplo, alguma vez o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, que anunciou o rompimento com o governo federal sem ter moral no próprio partido, ir para Brasília para tentar convencer os deputados a votarem favoravelmente a essa MP? Não, porque não estão preocupados com a população. E é aquilo que falei anteriormente. Deputados federais que foram eleitos pelo orçamento secreto, a maioria deles, por isso que eles gostavam tanto do Bolsonaro. Vocês viram o esquema que foi descoberto no Ceará. Outros esquemas que também já foram mostrados à sociedade e outros que aparecerão, porque eu confio muito no trabalho da Polícia Federal e confio também no trabalho do ministro Flávio Dino, que para mim é um dos ministros mais sérios da Suprema Corte brasileira. Mas voltando para a Gleisi, ela falou, mas ela também falou em Natal. É porque a SECOM não funciona, mas o governo federal está realizando algo assim magnífico, extraordinário, que é um programa chamado Caravana Federativa, ou Caravanas Federativas. Essas caravanas, elas vão até municípios interioranos, onde os prefeitos não têm, por exemplo, às vezes, oportunidade de buscar soluções para os seus municípios. E vão equipes de todos os ministérios, e vão equipes de bancos públicos, prefeitos sérios, prefeitas sérias, vão utilizar essa caravana federativa como uma ferramenta para trazer recursos para as suas cidades. A Gleisi falou sobre isso também. Muito difícil para o prefeito, principalmente de uma cidade pequena, ir até Brasília. Então, quando a gente faz caravana, procura trazer todos os órgãos para o local, para o estado. Nós temos aqui os nossos bancos públicos, nós temos os estandes representando os ministérios. As pessoas vão nos estandes, vão se informar sobre programas, vão ver convênios. Então, isso é muito importante. E aproxima, né? Porque grande parte dos programas federais que nós temos são executados junto com os estados e municípios. Os programas na área social praticamente são todos com uma parceria. Ao final do vídeo, lembrando que eu vou trazer um recado importantíssimo para vocês. Vocês que ainda não entraram na era digital. Vocês que ainda não estão utilizando o celular de vocês para faturar uma renda extra. Já pensou? R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, R$3.000 a mais. Eu conheço pessoas que chegam a receber R$6.000 a mais no final do mês. Agora você tem que entender os métodos que devem ser aplicados nas plataformas. Vou mostrar o final do vídeo. Interessante é observar que o agro reacionário tem raiva do presidente da República e ele lançou mais um programa hoje assim excepcional. Os 2 maiores planos safras da história desse país foram lançados pelo Lula. O Lula abriu 300 novos comércios para o agronegócio desde o dia que sentou na cadeira de presidente da República, fazendo com que o Brasil não dependesse mais dos Estados Unidos. E agora lança um novo programa, que também vai abranger os pequenos produtores, os médios produtores e os grandes produtores. Pessoas que devem e que precisam renegociar as suas dívidas. O governo federal está disponibilizando 12 bilhões de reais. E para aqueles produtores que sofreram, por exemplo, com desastres naturais, secas ou enchentes, nós sabemos que a questão climática é uma preocupação muito grande do atual governo. E o presidente fez o anúncio nesta sexta-feira. Meus amigos e minhas amigas, trago uma notícia importante para nossos produtores rurais. Assinei medida provisória autorizando a renegociação de dívidas em condições especiais. Serão 12 bilhões de reais do Tesouro para ser operado pelos bancos. Nos últimos anos, secas prolongadas e fortes enchentes causaram grandes perdas aos nossos agricultores, gerando dívidas e travando crédito para a preparação da nova safra. Por isso, tomei a decisão de darmos mais uma garantia ao setor. A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores, com 2 perdas de safra nos últimos 5 anos, em municípios que decretaram calamidade 2 vezes nesse período. A expectativa é beneficiar cerca de 100 mil produtores, alcançando 96% dos pequenos e médios agricultores inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. O pequeno produtor terá acesso a até R$250 mil de crédito, com taxa de juros de 6% ao ano. O médio produtor poderá pegar até R$1,5 milhão, com taxa de até 8% ao ano. E os demais produtores, crédito de até 3 milhões com taxa de até 10% ao ano. Não é perdão, é renegociação responsável. Os produtores terão até 9 anos para pagar, com 1 ano de carência, para se reorganizar e seguir plantando. Também criamos estímulos para que os bancos renegociem dívidas com recursos próprios. Com essa medida, o produtor recupera crédito e volta a plantar com segurança. O consumidor ganha mais oferta de alimentos e preços mais estáveis. E o Brasil fortalece a agricultura, preserva empregos na cadeia produtiva do campo e aumenta a resiliência do país diante dos eventos climáticos. Tudo com responsabilidade e compromisso de cuidar e apoiar quem produz alimentos no Brasil. Lembrando pelo menos aqui um ponto positivo. Nesta sexta-feira, os jornalões criaram um pouco de vergonha na cara, o Estadão, a Folha, o Globo,
publicaram editoriais contra o projeto de lei da anistia, que é um escárnio total, e também cobrando que o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, tenha um pouco de, digamos assim, bom senso, mas o termo não seria nem esse, um pouco de coerência. Porque ele já falou várias coisas e agiu de forma completamente diferenciada. Quando venceu a eleição para presidente da casa, com o apoio de Arthur Lira, ele citou trechos do filme Ainda Estou Aqui, que contava a história do ex-deputado Rubens Paiva, que foi sequestrado e morto pela ditadura militar. Aí, nos bastidores, começa a fazer acordos escusos. E esses acordos escusos, eles ficaram muito cristalizados a partir da questão que envolvia o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Companheiros, e ao final desse vídeo, chamar a tua atenção, porque você está perdendo tempo se você ainda não está no mercado digital, faturando dinheiro, trabalhando de casa honradamente. Trabalho home office. Eu trabalho em várias plataformas, aprendi métodos com o amigo Clayson e graças a Deus já faturo bem. Né? São várias e várias plataformas que você pode utilizar para você ganhar uma boa renda extra ou quem sabe até ser a tua renda principal. Olha só o que falou o aluno Leonardo. Em apenas 24 horas de campanha, consegui fazer minha primeira venda. Agradeço muito por todo o apoio e orientação. Obrigado por tudo. Ele faturou $26,85 em apenas um dia, já utilizando o método do amigo Clayson. A Fernanda Lima escreveu, olha só, faturou $104,18. Acredita que eu dediquei metade de um mês me dedicando nisso, escreveu ela, né? E hoje simplesmente aconteceu. Olha só. É o primeiro de muitos, com certeza. Você foi como anjo na minha jornada e agradeço imensamente por todos os ensinamentos. Escreveu ela. Ela trabalhou 15 dias no caso, né? E faturou $104. Se convertidos para reais, e vocês recebem em reais. É bom que a gente diga isso. As pessoas faturam em dólar, porque tem plataforma que só paga em dólar. Você fatura em dólar, mas recebe já convertido em real. $100, se você pegar o dólar atual, dá o quê? Mais de R$500, né? 530, R$540. Em 15 dias de trabalho. Então, dá para você faturar sim. E tem outras pessoas que dedicam o tempo integral, que trabalham no mercado digital assim de forma integral e faturam muito. Tem gente que chega a faturar R$6.000 num mês, tá certo? Olha só, Carolina escreveu, você tinha me falado para trocar a estratégia que eu estava usando no meu perfil, aí ao invés de fazer como antes, eu apliquei aquela outra estratégia da aula. Pelo jeito funcionou, olha só, $1.049. Tem gente que fatura 2, tem gente que fatura 3, aí depende da dedicação, do método utilizado, né, da maneira como a pessoa trabalha, certo? Então você pode, se você é da era analógica, continua, certo? E entra na área digital, dá para acoplar os dois. Se você, por exemplo, está desempregado e quer, na realidade, entrar para a era digital e trabalhar de casa, aí, amigo, é uma boa oportunidade também. Faz o seguinte, assiste as 3 primeiras aulas gratuitas e depois você observa se é o que realmente você procura. A era digital ela veio para ficar. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua e até uma outra oportunidade.